paz do Senhor Jesus Cristo seja com você e a sua querida família. Alguns têm perguntado, o inferno é eterno? O céu e a Nova Jerusalém são lugares de eterna habitação com Cristo. Um parente me perguntou o que nós vamos fazer no céu e na santa cidade, ficar somente adorando a Cristo? Isto revela o quanto as pessoas não conhecem ao Senhor Jesus Cristo. O céu e a Nova Jerusalém celestial são lugares de eterna ocupação dos salvos. Já o lago de fogo é um lugar de eterna separação de Deus, com sofrimentos intraduzíveis. Muitos falam que um castigo assim contraria os atributos de Deus, principalmente o seu amor. Mas eu falo com certeza, se Deus levasse para a sua presença quem não quer morar lá, o céu não seria céu para pessoas assim. A princípio, é necessário considerar 3 coisas importantes a respeito do inferno. Eu espero que você permaneça até o final deste vídeo importantíssimo. Mas antes, eu quero lembrar a você para não se esquecer de deixar aí o seu like, para que a partir deste momento outras pessoas possam ver também este vídeo. E compartilhe este vídeo em suas redes sociais. E para você que deseja ser avisado pelo YouTube, assim que eu postar um novo conteúdo aqui no canal, é fácil. Basta você inscrever-se aqui e acionar o sininho em todas, como aparece agora na animação em sua tela. Leva apenas alguns segundos e o melhor, é de graça. Vamos direto ao assunto. 3 coisas importantes a serem consideradas a respeito do inferno. Estou me referindo ao lago de fogo. Primeiro, qual a origem e a finalidade do inferno? Ele foi criado por Deus para o diabo e seus anjos, e não para os homens, nem por causa dos homens. E dirá o Senhor aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Portanto, qual a origem do lago de fogo? Ele foi criado por Deus. Com qual finalidade? Para punir e castigar eternamente ao diabo e seus anjos. Porque se Deus não poupou aos anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. Segundo, ao rejeitarem ao Senhor Jesus, que é o único caminho que conduz à eternidade na presença de Deus, as pessoas automaticamente, por livre-arbítrio, escolhem o inferno. Os homens escolhem o inferno por vontade própria. Imaginem comigo, Deus, o Criador de tudo, se ele obrigasse as pessoas a entrarem no céu para viverem lá eternamente, mesmo contra a própria vontade, pois em vida aqui na terra rejeitaram a porta da salvação, rejeitaram o autor da vida eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. Como seriam e agiriam eternamente estas pessoas? E como seria o céu com tais pessoas, visto que estariam lá contra suas próprias vontades? Terceiro, o Senhor Jesus foi quem mais alertou falando sobre o inferno. O Senhor Jesus, que é o próprio amor, foi quem mais pronunciou sobre o inferno, que é o lago de fogo. Qual o propósito do Senhor Jesus ter falado tanto sobre isso? Foi porque ele simplesmente
quis colocar o temor e amedrontar as pessoas a respeito da realidade do inferno? Sim, mas este não foi o principal propósito. Pelo contrário, o principal propósito é que, sendo ele amor, advertiu as pessoas sobre a realidade do castigo eterno do inferno, que é o lago de fogo, para que as pessoas crescem nele e o aceitassem como seu Salvador. Ele demonstrou o seu amor não somente através da verdade falada, mas também deu a sua vida para resgatar quem nele crer e o aceitar em vida. Porque esta é a vontade de Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Se arrependam dos seus pecados enquanto é tempo e convertam agora mesmo ao Senhor Jesus Cristo para serem perdoados de seus pecados e sejam salvos da condenação eterna do inferno. Afinal, qual é o país que não tem as suas leis para punir os transgressores? Há muitos países que têm até a prisão perpétua, e mais de 50 países têm a pena de morte para os transgressores das suas leis. Quanto mais o Senhor Deus, que é o próprio Criador dos homens. Por que pensar que o Criador não tem todo o direito legal e moral de punir e castigar todas as suas criaturas que o rejeitam, que rejeitam o seu Filho Salvador Jesus Cristo, e assim escolhem, pelo próprio arbítrio, pelas suas próprias obras, o castigo eterno do inferno? Quanto à eternidade do inferno, é importante destacar que o título deste vídeo, O Inferno é Eterno, não se refere ao Hades, mas sim ao Lago de Fogo. O Hades é o destino imediato e transitório de tormento horrível para todos os que morrem perdidos em seus pecados. O tormento e o fogo do Hades é transitório, mas inevitavelmente vai resultar no pior, que será a condenação eterna do lago de fogo, logo após o juízo final. O fundamento de que o Hades é destino de todos os que morrem sem Cristo está na história do rico e o pobre Lázaro, e também em Apocalipse capítulo 20, verso 12, a história do rico e do pobre Lázaro. Muitos pensam que se trata apenas de uma parábola, mas eu entendo e creio que se trata de uma história real. O que é uma parábola? É uma narração alegórica, é uma comparação ou uma ilustração de algo deste mundo material para explicar algo do mundo espiritual em que os personagens geralmente são fictícios, ou seja, não existem. Porém, a história do rico e Lázaro não é parábola, mas um acontecimento real. Eu citarei aqui apenas duas evidências confirmadas no texto original grego. A primeira, o Senhor Jesus inicia a história dizendo, havia, quer dizer, existiu. Segundo, ele mencionou os nomes das pessoas envolvidas. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E, clamando, diz, Pai Abraão,
tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Apesar do Senhor Jesus mencionar um personagem apenas como o rico, ele descreveu o modo como se vestia e vivia, mas outros personagens tinham nomes próprios: o pobre, Lázaro, o pai, Abraão. Nesta história, nós vemos revelado, entre outras coisas, que o Hades é sim um lugar de tormento e de fogo, mas é um lugar transitório. Vejamos agora que o Hades e a morte serão jogados no lago de fogo eterno. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ou seja, o texto está afirmando que a morte e o Hades serão condenados e lançados para dentro do lago de fogo. A palavra inferno aqui, no contexto, é Hades. Tanto a morte como o Hades deixarão de existir após o milênio e o juízo final. O lago de fogo, que é o inferno propriamente dito. Mas antes, veja a revelação através do profeta João Batista. Em sua mão ele tem a pá, e ele limpará a sua eira e recolherá em celeiro o trigo, e queimará a palha em fogo, que nunca se apagará. Para o inferno, onde o fogo nunca se apaga e o seu bicho nunca morrerá. Em várias outras passagens, o Senhor Jesus deixa claro que o castigo e o tormento neste fogo é igualmente eterno. Assim diz o Senhor: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Deus mostrou também ao profeta Daniel que o que espera os salvos é tão eterno quanto o que espera os perdidos. Ou seja, tentar negar a eternidade do castigo dos perdidos é a mesma coisa que negar também a eternidade dos salvos na presença de Deus. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Também o tal beberá do vinho do cálice da ira de Deus, não misturado, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso, nem de dia e nem de noite. Portanto, quem quer que seja, pode ter a opinião que quiser a respeito da eternidade do tormento no inferno, que é o lago de fogo, mas não conseguirá jamais negar que isso é um fato revelado por Deus em sua palavra e de forma indiscutivelmente clara sobre a eternidade, tanto da salvação quanto da perdição. Aos salvos, diz o Senhor Jesus, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, nunca se perderá, ninguém nunca tirará os salvos das mãos de Cristo, e o fogo da condenação do perdido nunca se apagará. Bem, este é o vídeo de hoje. Agora mesmo, não se esqueça de deixar aí o seu like e compartilhar este vídeo em suas redes sociais. E para você que deseja receber um aviso do YouTube quando eu postar aqui no canal um novo conteúdo, é fácil, basta você inscrever-se agora aqui no canal e acionar o sininho em todas, como aparece aí na animação em sua tela. Leva apenas alguns segundos e o melhor, é de graça. Deus abençoe você e a sua querida família. A paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.